não é difícil aqui, embora o livro aqui ele vai colocar o autor aqui, o alemão Hans Hermann Hoppe, ele vai ter uma visão do que é o famoso Estado norte-americano, criado lá em 1776, com mais de 200 anos. Então ele vai nos trazer exatamente como é que seria o Estado ideal, aquele Estado que foi criado lá em 1776 e que antes da criação do Estado as pessoas viviam de forma tranquila, de certa forma tranquila, sem muito achaque da Inglaterra à época. Mas depois que a Inglaterra ela resolveu instituir no Estado, né, na Inglaterra, resolveu instituir o imposto sobre o chá, lá por volta de 1700 e pouco, aí as 13 colônias resolveram que era hora de dar um tchau para a Inglaterra, para o reino inglês, e formar, a partir das 13 colônias, os Estados Unidos da América. Isso aí é uma premissa básica, porque quando eu estava lendo aqui, eu estava trazendo os conceitos, as ideias que tem aqui nesse livro, para o modus operandi que nós temos aqui no Brasil, né? Da criação, da descoberta do Brasil em 1500, a colônia, isso tudo que eu contei lá nos Donos do Poder. Se você quiser procurar, eu vou deixar até o cardzinho aqui em cima, os Donos do Poder, que conta basicamente como é que foi a formação do Brasil desde o tempo de Portugal. Aqui ele vai tratar exatamente de como foi de como os Estados Unidos como potência máxima que nós temos, né, desde aí do século XX, potência máxima, como esse estado de coisas, como ele foi se modificando ao longo desse processo. Os norte-americanos vivendo lá no século XIX até 1861, quando teve a Guerra de Secessão. Então, como se modificou esse estado de coisas depois da Guerra de Secessão de 1861, com o presidente Lincoln. Isso é um geralzão que eu estou falando, tá, gente? Isso é um geralzão que eu tô colocando aqui, porque o Brasil ele foi formado de forma muito diferente, né? Ele foi formado de forma muito diferente, a própria colonização brasileira. Como eu disse, isso eu contei lá nos Donos do Poder. Eu contei lá nos Donos do Poder. E se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Basicamente, o livro assim, ó, o Hans Hermann, né, Hoppe, ele apresenta uma crítica radical às ideias tradicionais de democracia. Ele argumenta que a democracia, amplamente reverenciada como um avanço político desde a época dos gregos, né, que a gente tem essa ideia forte, pesada, de que além da democracia não há nada, é, na verdade, um sistema defeituoso que incentiva a má gestão e exploração dos recursos públicos. Hoppe compara a democracia desfavoravelmente à monarquia, defendendo que sistemas de governança baseados em propriedade privada são mais eficazes e moralmente defensáveis.